boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que alegria nós estarmos aqui mais uma vez nesse domingo, mais uma oportunidade que nós temos nesse dia de celebrar ao Senhor, de ouvir a voz do Senhor. Como isso é maravilhoso, nós podemos, ao longo de um dia, ouvir a voz do Senhor pela manhã e saber que Ele continuará falando conosco à noite. Que bênção! Eu espero que você esteja feliz nessa noite e eu quero te incentivar, como nós temos feito em todas as celebrações de domingo, em que você tem acompanhado da sua casa, que você reúna a sua família aí. Se você estiver em família, chame todo mundo para ficar junto, para que a gente possa iniciar essa celebração ao Senhor. O nosso Deus poderoso quer falar mais uma vez ao meu coração, Ele quer falar mais uma vez ao seu coração. E o que eu e você temos que fazer é estarmos atentos para ouvir a sua voz falando conosco, para entender aquilo que Ele quer falar conosco, para entender aquilo que Ele quer transformar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez. Eu quero te convidar, no início dessa celebração, a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 51. Jeremias, no capítulo 51, a partir do versículo 15, nós vamos ver um hino de louvor a Deus, um hino de louvor ao poder de Deus, à soberania de Deus. Jeremias 51, 15 vai dizer: Deus fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando Ele faz soar a sua voz, logo há um tumulto de água no céu, e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida, são vaidade e obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Glória a Deus, que nessa noite de domingo, eu e você também possamos exaltar o poder desse Deus, o Deus Criador de todas as coisas, que fez a terra pelo seu poder, que tem uma voz forte, que troveja. Nós conversávamos aqui antes de iniciar essa gravação a respeito dos acontecimentos dessa semana aqui na nossa cidade, né? Na quarta-feira nós tivemos uma chuva forte que pegou repentinamente e caiu sobre a nossa cidade. E se você acompanhou nas redes sociais, ou alguns de nossos irmãos que moram ali na região, ali do Maria Elmira, perto do Chibata, viram isso de perto. Uma chuva repentina que em alguns minutos causou grandes estragos. E quando nós olhamos para o poder dessa chuva, nós olhamos para a natureza, nós conseguimos entender o que a palavra diz e por que muitos homens de Deus que foram inspirados para escrever essa palavra comparam o poder do Senhor ao poder da natureza. Porque quando nós olhamos para situações como nós vivemos esses dias aqui na nossa cidade, nós entendemos o poder e a grandeza desse Deus poderoso, desse Deus soberano. E eu quero abrir uma vírgula aqui, que você e eu possamos estar orando pelas pessoas que tiveram prejuízos nesses dias. Nós vimos aí vídeos de casas sendo destelhadas, pessoas que tiveram prejuízos ali com seus carros, que eu e você possamos estar orando pelos nossos irmãos, pelos moradores da nossa cidade. Mas a verdade é que quando nós olhamos à luz dessa palavra para um acontecimento como o que aconteceu essa semana aqui em Caçapava, nós conseguimos entender que esse Deus é realmente poderoso. A palavra aqui vai dizer que quando Ele faz soar a sua voz, no versículo 16, logo há um tumulto de águas no céu e nuvens sobem da extremidade da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. É a esse Deus poderoso que causou essa tempestade que nós vimos essa semana. É a esse Deus poderoso que eu e você servimos. É por esse Deus poderoso
que eu e você nos reunimos numa celebração virtual como essa. É por esse Deus poderoso, pela misericórdia desse Deus poderoso, que eu e você estamos aqui mais uma vez nesse domingo. E nós temos uma oportunidade maravilhosa nessa noite, de mais uma vez ouvir a voz desse Deus poderoso. Que o seu coração e o meu coração possam estar preparados para ouvir isso, para ouvir a palavra do Senhor, que com sua voz poderosa vai falar ao meu e ao seu coração. E como é maravilhoso, porque quando nós meditamos num texto como esse, como nós olhamos para o que aconteceu nesses dias, nós podemos tirar tantos aprendizados. Talvez você está nessa noite de domingo, e eu estou falando aqui que é uma celebração e você deve estar alegre, mas talvez você esteja com seu coração abatido, talvez você esteja preocupado ou desesperançoso. Eu quero te animar nessa noite a confiar nesse Deus poderoso. Esse Deus que causou essa tempestade, esse Deus que tem a sua voz como os trovões. Esse Deus poderoso tem cuidado da sua vida, esse Deus poderoso tem cuidado da minha vida, esse Deus poderoso tem cuidado da sua casa e Ele conhece todas as necessidades que você tem. Ele conhece todos os desejos, todos os medos e os anseios do seu coração. Ele, esse Deus poderoso, está cuidando de tudo. Fique tranquilo, confie no poder do Senhor. A verdade é que a sua preocupação, o seu medo, a minha preocupação, o meu medo, o meu desespero, o seu desespero, não causam nenhuma mudança no que está acontecendo ao nosso redor. Mas a nossa confiança nesse Deus poderoso, sim. Isso pode ser a transformação que nós precisamos enxergar. Então que eu e você, se você está abatido nessa noite, anime-se, porque existe um Deus poderoso que tem cuidado da sua vida. E esse Deus, ele não é como as imagens que o ourives faz. Porque nós lemos aqui que essas imagens elas não têm vida, nelas não há fôlego de vida, são imagens falsas, mas aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens. Muitas vezes nós nos pegamos acreditando em coisas e buscando coisas palpáveis, e por quantas vezes nós criamos e trazemos ídolos para os nossos corações. Só que o que nós temos lido e ouvido no início dessa celebração da noite de domingo é que esse Deus poderoso não é como esses ídolos que nós criamos, porque Ele é verdadeiro e vivo, Ele é o Criador de todas as coisas, e nós, a tribo de Israel, somos a tribo da sua herança, e que Ele, o Senhor dos exércitos, reine sobre a minha e sobre a sua vida. Que nós possamos, no início dessa celebração, louvar e engrandecer o nome desse Deus poderoso. Nós vemos que alguns irmãos se manifestam aí no chat, durante a nossa transmissão, e eu quero te incentivar a isso. Glorifique o nome desse Deus poderoso. É esse Deus poderoso que nos permitiu estar aqui mais um domingo, ouvindo a sua voz. Que nessa noite você possa ter corações, ouvidos, olhos abertos e atentos ao que Ele vai falar conosco, através da vida do pastor missionário Igor. E que nós possamos juntos entender que esse Deus poderoso tem cuidado de todas as coisas. Quero te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar para agradecer ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor, por tudo que Ele é nas nossas vidas, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelos livramentos que Ele deu a irmãos da nossa comunidade nessa semana durante essa tempestade. Feche seus olhos. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque como nós lemos aqui, através das palavras do profeta Jeremias, o Senhor é um Deus poderoso, e nós cremos, confiamos que o Senhor com o Seu poder tem cuidado da nossa vida. Nós cremos e confiamos que o Senhor com o seu poder tem cuidado da nossa casa, o Senhor que tem cuidado da nossa causa, o Senhor conhece os desejos, os medos, os anseios do meu irmão e da minha irmã, o Senhor conhece as necessidades de cada um de nós, e o Senhor com o seu poder tem trabalhado em nosso favor. Por isso, Senhor, que o nosso coração nessa noite seja cheio de alegria e de esperança, de confiança no poder que somente há em Ti, Jesus.
que nós possamos confiar em Ti e que nós possamos mais uma vez nessa noite ouvir a Sua voz poderosa falando conosco. Que mais do que palavras ditas num vídeo, através de um aparelho de celular ou de um televisor, que nós possamos ouvir a Sua voz sendo dita mais uma vez nessa noite, nessa transmissão. Nós louvamos o Teu nome por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Boa noite, meus irmãos. Um grande privilégio estar aqui com os irmãos em mais um domingo, trazendo a mensagem do Senhor, a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor lá no livro de Zacarias, capítulo 4. Esse é um livro que a gente não lê tanto, né? Esses profetas menores, mas Zacarias está lá na Bíblia. Zacarias capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14, todo o texto. Diz assim: Então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se tivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi: Vejo um candelabro de ouro maciço, com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas, e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo: O que é isto, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então ele disse: Assim diz o Senhor a Zorobabel: Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará: É pela graça, é pela graça. Depois, recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces deste templo, e ele o completará. Então, vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: O que são as 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E o que são os 2 ramos de oliveira que derramam azeite dourado por todos os tubos de ouro? Você não sabe? Ele perguntou. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: Eles representam os 2 ungidos que ficam na presença do Senhor de toda a terra. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite? Ó Pai Santo, nós estamos diante do Senhor, ó Pai, pedindo que o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha e fale aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Tua mensagem, nós precisamos ouvir o Senhor, ó Pai. Por isso, tira tudo que venha atrapalhar, tira tudo que venha tirar o nosso foco de Ti, mas que a nossa mente, alma e coração possa estar totalmente conectado a Ti, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e nos faz mais unidos a Ti a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Esse livro de Zacarias, ele tem como um tema principal a mensagem para mostrar que Deus se lembra do seu povo. Isso é muito interessante, porque esse livro é para trazer uma palavra de encorajamento ao povo de Israel. Se você for ler todo o livro de Zacarias, nós veremos várias visões que esse profeta vai ver, e são palavras e visões de encorajamento para a igreja seguir adiante, para a igreja
do Senhor para o povo de Israel seguir adiante e vencer as batalhas que estão à frente. Mas para a gente entender mais ou menos que contexto que está acontecendo aqui, nós precisamos voltar um pouco. Nós precisamos lembrar, por exemplo, que Ciro, o rei Ciro, havia liberado o povo a sair da Babilônia, a voltar para Israel. Ele tinha liberado esse povo e o povo estava com esse regresso, uma esperança que esse regresso seja algo tranquilo, seja algo que trazia a paz para o povo. Eles lembravam, por exemplo, do texto lá de Isaías, onde diz que as montanhas se tornariam planícies, que as curvas seriam tudo alinhado, e era o desejo de Isaías para que isso acontecesse. Mas durante a viagem, eles passaram por vários problemas. E não somente durante a viagem, mas quando eles entram em Jerusalém, quando eles começam a trabalhar, eles começam a ficar desesperados, porque eles encontram então uma rixa, uma briga, algo que estava confrontando esse povo que estava voltando do exílio, tanto internamente como externamente. Nós vemos, por exemplo, não precisa abrir agora, não vou ler, mas em Esdras, capítulo 3, verso 4, nós vemos esse impasse que acontece com o povo de Israel. Em Esdras, também 4, versos 4 e 5, nós vemos pessoas se levantando, lutando contra Israel, desmotivando esse povo, virando oposição desse povo. Então o povo de Israel, de vez de se tornar a Deus, voltar para Deus em oração, clamar ao Senhor, eles começam a entrar literalmente numa depressão espiritual. Eles sossegam, eles esquecem do que deveria ser feito, eles entram numa inércia gigantesca, e por isso que o nosso texto, o primeiro versículo de Zacarias, capítulo 4, ele traz essa palavra dizendo para Zacarias, esse anjo falando, desperta. Essa palavra desperta, lá em outros textos, como em Juízes 5:12, 1 Crônicas 11:20, em Esdras mesmo, capítulo 1, versos 1 e 5, e em Provérbios 10:12, traz a ideia de um despertar para a guerra, não um despertar somente de uma pessoa que estava dormindo, mas é despertar para uma ação, para uma guerra, para lutar uma batalha. Então, diante dessa inércia, dessa depressão espiritual, o anjo aparece para Zacarias e fala, desperta, desperta. E ele entende isso, porque o maior desejo que é descrito aqui por Deus no livro de Zacarias, era que Deus gostaria muito e desejava muito ter um relacionamento ativo com o seu povo. Se você for ler alguns textos aqui de Zacarias, por exemplo, capítulo 1, verso 3, vai mostrar que Deus deseja se relacionar com o povo da aliança. Capítulo 8, verso 8 também, vai dizer que esse desejo é uma paixão que Deus tinha, algo que estava realmente dentro do seu coração, e que no capítulo 13, verso 9, que o próprio Deus ia purificar o seu povo, para que ele tivesse esse relacionamento íntimo com o povo de Israel. Deus desejava plenamente ter um relacionamento com o povo que ele escolheu. Capítulo 1, verso 17, capítulo 2, verso 12, capítulo 3, verso 2, vai revelar isso para nós. Que esse Deus Criador, o autor da história, o ator principal da história do povo de Israel, desejava plenamente ser completamente adorado por esse povo. Um relacionamento íntimo com esse povo. E para isso, era essencial que o templo fosse construído. O templo aqui
para Israel representava a vida administrativa, política, econômica, judicial, social e religiosa do seu povo. Tudo era envolvido no templo. O templo era a vida do povo de Israel. O templo representava Deus presente com o seu povo. O templo era fundamental para o povo viver ali. Por isso, então, vem a expressão do primeiro texto, do primeiro versículo: desperta, desperta para a batalha, desperta para a construção desse templo que é tão primordial para esse relacionamento com Deus, porque Deus deseja isso, ter relacionamento com o seu povo. E para isso acontecer, irmãos, para ter esse relacionamento, para ter essa união com o seu povo, o que era fundamental não era somente o desejo do povo, mas os líderes deveriam guiar a nação. Há uns meses atrás eu preguei aqui sobre Jeremias 23, e eu mostrei o quanto que os líderes estavam sendo responsáveis de levar o povo de Israel para a Babilônia. Eles eram chamados de maus pastores. Eles eram reis que distanciavam da vontade de Deus, profetas, sacerdotes que diziam coisas que Deus não falava. E era importante nessa restauração do templo que os líderes tivessem uma plena intimidade com Deus, com o culto de Deus. Eles eram responsáveis. A grande crise do povo de Israel não era somente o povo que desejava se distanciar de Deus, mas era uma crise de liderança. O povo precisava de líderes. O povo precisava de pessoas que os guiassem. Nesse texto, no nosso texto, nós vamos mostrar o quanto Zorobabel foi esse líder para o seu povo. O quanto Deus estava usando Zorobabel para que isso acontecesse. O quanto que é importante a liderança. E olha que interessante. Se você for lembrar um pouco desses reis do passado, se você for abrir o livro de reis, de crônicas, nós vamos ver o último rei, que é Zedequias. Esse rei, ele agiu de uma maneira desleal contra o próprio povo do Senhor. Ele se escondeu para que não pudesse ser morto pela invasão babilônica. E ele deixa o povo a ser colhido, ser apanhado pelos babilônicos, deixa ele, se esconde no seu palácio e tenta fugir disfarçado para que ninguém pudesse ver quem realmente ele era. Ele acaba sendo morto de uma maneira bem inesperada, fugindo. A liderança é muito importante. O templo é muito importante para o povo do Senhor. Aqueles que guiam o seu povo, aqueles que mostram o caminho, estavam completamente envolvidos no templo. Eles eram representantes também de Deus. O rei, o sacerdote e o profeta. E olha só que interessante. Quando nós lemos o texto aqui de Zacarias, é para trazer esse encorajamento para o povo, para eles continuarem nessa batalha, nessa luta, nessa construção, nessa volta ao que era normal para eles, ao desejo deles. Por que nós estamos falando desse livro hoje? Por que nós estamos pensando nele hoje? Veja como é que está a situação do nosso mundo. Veja como é que está a situação do nosso Brasil. Nos últimos dias, a igreja foi bombardeada
porque alguns dos seus líderes agiram de uma maneira completamente errônea. E eu estou falando igreja, que claramente nós temos que separar o que é a igreja do Senhor e qual é a igreja que não é do Senhor, que é envolvida do homem. Isso é um pensamento que nós, como igreja de Deus, sabemos diferenciar, mas para quem está fora da igreja, está tudo junto, é tudo igreja. Então nós vemos um pastor que foi preso por corrupção, nós vemos uma líder de igreja deputada que matou o marido, nós vemos pessoas, lideranças da igreja, agindo de uma maneira contrária às escrituras. Como nós ficamos diante disso? Como nós ficamos diante dessa liderança que pega o microfone e age, fala, que diz em nome da igreja no geral? Como nós ficamos diante de corrupção, de miséria, de morte no nosso país? Qual que é a situação? O que nós precisamos agir? Como nós precisamos agir? E Zacarias, ele nos fornece os principais temas teológicos relevantes para uma comunidade que está emergindo num período de devastação da sua terra natal. Nós temos muito que aprender com Zacarias. Ele está se levantando diante de um povo que está buscando emergir diante da devastação do seu povo. Nós, como igreja, diante da situação em que nós estamos vivendo, diante das notícias onde as igrejas estão buscando perdão de dívidas bilionárias, diante da destruição onde que a igreja do Senhor tem levado o seu nome, estamos esculachando o nome da igreja do Senhor. Diante disso, nós, como povo do Senhor, aqueles que são fiéis, estão buscando se emergir diante dessa destruição toda, diante desses problemas todos, diante do nosso país, diante das mortes, diante das queimadas, diante da superfaturação, diante de tudo isso, nós estamos nos levantando, nós estamos emergindo. Nós precisamos nos levantar ainda mais. E Zacarias nos mostra, nos dá essa palavra de encorajamento. E olha que interessante, o óleo, citando aqui o texto, vai mostrar que existe um candelabro, que existe o óleo, o azeite. E o azeite era usado para duas formas no Antigo Testamento. O primeiro era usado como um item onde ungia tanto pessoas quanto objetos. Em Êxodo, por exemplo, 30, dos versos 22 ao 23, vai nos dizer isso. Esta unção vai tirar o status de algo normal desses objetos ou de uma pessoa para algo que era usado de uma maneira santíssima, para algo separado para a obra do Senhor. Mas também, além disso, o óleo é usado como combustível para que as luzes do candelabro ficassem acesos constantemente e brilhassem para sempre. Não podia se apagar a luz desse candelabro. O óleo fazia com que essa luz ficasse acesa. E olha que interessante. Quando você lê esse texto, quando você lê o texto de Zacarias, ele vai mostrar para nós, ele pergunta o tempo todo, o Zacarias pergunta para o anjo, o que é isso? O que isso representa? Como é que funciona isso? Fala para mim. E se você for ler das visões que há em Zacarias, nós vemos no verso 1
no capítulo 1, verso 9, no capítulo 1, verso 19 e outros capítulos, em todos esses, o anjo explica o significado dessas visões. Quando o profeta pergunta, ou Zacarias pergunta, o que isso representa? O anjo responde, isso representa tal coisa, isso representa outra coisa. Mas aqui, no nosso texto, o anjo não fala. Ele não diz quais são o que representa isso que ele está dizendo. Porque o foco ali não são essas coisas, esse ensinamento, esse material, esse candelabro. O foco que ele está querendo trazer é outro. O foco é sim o papel de Zorobabel, mas principalmente o papel de Deus nessa construção do templo. Então ele diz no verso 6, então ele me diz: assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eles precisavam se reerguer, eles precisavam continuar a obra do templo, eles precisavam voltar ao seu normal, eles precisavam reconstruir, emergir diante da destruição, mas eles tinham que ser claros, entender que não é por forças deles, não era pela força de Israel, mas era pela força do Senhor, é pelo Espírito. Eles não são capazes de fazer algo se não for por Deus. Eles não são capazes de construir a casa do Senhor, o templo, se não for por Ele, pelo Espírito dEle. Eles precisavam entender isso. Eles precisavam saber que não é pela força deles, mas pelo Senhor dos Exércitos. Olha que algo interessante. E ele diz, continuando, que essas pessoas veriam Zorobabel colocar a última pedra no templo e diriam: é pela graça, é pela graça. O templo foi construído, irá ser construído, é pela graça do Senhor. É a graça do Senhor que nos sustenta, é a graça do Senhor que nos dá força para prosseguir, é a graça do Senhor que no meio da destruição, no meio do caos, que nos faz erguer e subir e construir algo para um futuro. É a graça do Senhor. E diante dessa graça, vai exigir que nós fizéssemos coisas que não provém da nossa alçada. Olha só que interessante. O verso 9 vai dizer assim: Zorobabel lançou os alicerces do templo, ele completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Então, qual que é a razão, qual que é a prova que Deus dos Exércitos enviou tanto Zacarias quanto o anjo? Quando Zorobabel lançar os alicerces desse templo. E olha que interessante o verso 10. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Zorobabel era um sacerdote, não era papel de sacerdote pegar no prumo. Zorobabel não era pedreiro, não era mestre de obras, era sacerdote, não era engenheiro, mas ele pegou no prumo, ele agiu. Nessa construção de uma sociedade que volta a Deus, que volta ao templo, não era papel dele agir. Ele podia chegar e falar assim: olha, o meu papel é que vocês traguem os animais e eu ofereça a Deus. Vocês constroem o templo. Meu papel é para que esses animais, as pombas, as ovelhas, cheguem a mim e eu ofereça a Deus
esse é o meu papel. Mas o texto vai dizer que não é assim. Zorobabel tem que pegar no prumo. Zorobabel tem que trabalhar, tem que dobrar as mangas e ir para cima. E o texto diz algo interessante no início do verso 10. Não desprezem os começos humildes. Não desprezem os começos humildes. Às vezes ele estava pensando, vamos começar, Deus mandou despertar aqui, já vamos chegar na batalha, já vamos destruir tudo, já vamos seguir, vamos seguir a batalha. E Deus fala assim, não, começa pouco, não é assim que eu quero, não é você se empolgar tanto e não, é uma família que vai começar a construir, começa com uma família, são 2 famílias, começam com 2 famílias, pouco. Não despreze os começos humildes. O que tem isso a ver com as nossas vidas hoje? Qual que é a mensagem desse texto para nós hoje? Como eu falei, nossa sociedade hoje passa por um grande problema. As nossas estruturas sociais estão deteriorando, estão sendo destruídas. Líderes nossos, representantes nossos, estão se rebaixando, estão sendo presos, estão sendo considerados assassinos, e são. Pessoas que deveriam nos guiar para uma sociedade melhor, para um país melhor, pessoas da igreja que deveriam trazer a mensagem do Senhor, estão completamente distantes dessa vontade, estão longe. Mas a igreja não é deles, o país não é deles, o país e a igreja é do Senhor Jesus, é de Deus. Então a igreja de Deus começa a se emergir, começa a subir e se levantar contra esses desmantes. A igreja do Senhor começa a se reunir, não somente em templos, como nós temos saudades, né, de se reunir nos templos, de louvar a Deus nos templos. Nós sentimos muita falta disso, né, de abraçar o irmão, de conversar com o irmão. Mas o templo, no Novo Testamento, ele é mudado. Jesus caminhando, e ele dá vários sinais para mostrar que o templo agora não é um lugar construído por mãos humanas, mas o templo agora é o seu corpo, é o Deus presente, é o Emanuel. Se no Antigo Testamento o templo simbolizava a presença do Senhor, a presença do Senhor é plena em Jesus Cristo. Se o templo era onde nós nos encontraríamos para ter uma vida social, política, religiosa e tantas outras coisas, agora é em Cristo Jesus. A nossa vida econômica, a nossa vida social, a nossa vida religiosa, a nossa vida moral se encontra somente em Cristo. É através dali, da pedra angular, a pedra onde muitos rejeitaram, mas é aquela que sustém toda a igreja do Senhor. É onde nós nos encontramos como povo, como corpo, para adorar e para viver plenamente diante desse Cordeiro. Cristo é esse templo, e não somente o templo, mas Cristo é o líder, que é obediente, que é pleno, que obedece ao Pai, que não se desvia, que não se corrompe, mas permanece
pleno, que não se esconde, que não age de uma maneira desleal, que não leva o seu povo a adorar outros deuses, mas pelo contrário, leva o seu povo a adorar ao Deus verdadeiro. Nós temos esse líder, Cristo Jesus. Esse líder que fez o contrário de Zedequias, fugiu para permanecer vivo. Esse líder se entregou na cruz e morreu no nosso lugar, para que possamos ter vida plena com Ele. Esse é Cristo Jesus. Esse é o nosso líder. Esse é o templo pleno do Senhor, onde Deus está plenamente. É nele que nós, como igreja, nos achegamos. Mas não somente Ele é o exemplo, Ele é o exemplo a seguir, Ele é a razão do nosso ser. Mas Ele nos deu também a autoridade e poder de sermos líderes. Nós somos líderes no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa igreja, com amigos. Nós somos pessoas que vão guiar a nossa casa, pais, mães, que guiam as suas casas para a adoração a esse líder supremo, que é Cristo Jesus. Nós apresentamos Deus aos nossos filhos, é a nossa responsabilidade como pais. A visão que o seu filho terá de Deus é a visão que você, como pai, como mãe, passará para eles. Nós somos esses líderes, no nosso trabalho, com os nossos amigos, com os nossos próximos, queridos. O que nós precisamos fazer então? Qual que é o desejo do Senhor? É que nós possamos nos encontrar plenamente no templo, no Emanuel, plenamente nele, ressurgir. Irmãos, lembre-se que não é pelo nosso poder, que não é pelo que nós fazemos, mas é pela graça do Senhor. É Deus que nos cuida, é Deus que nos capacita a ser líderes, por exemplo. Se você olha para a sua vida, você vê e fala assim: eu não tenho condição nenhuma de liderar no meu trabalho, na minha família, eu sou o pior pecador. E quem que faz isso por nós? A graça do Senhor. A graça dele. Lembre também que, além disso, vai existir momentos que, mesmo eu sendo líder, eu vou precisar pegar no prumo. Eu vou precisar fazer um trabalho que não é o meu. Eu vou precisar de agir de uma maneira que não é o meu padrão de vida, mas eu vou precisar fazer. Porque Deus quer que eu faça. Deus colocou isso nas minhas mãos. Deus, que é o autor principal, que é o ator principal dessa história, não sou eu. Então eu não posso me queixar se eu precisar pegar neste prumo. Lembre-se, Deus não despreza começos humildes. Se alegre nele. Eu quero começar uma reunião aqui em casa de oração para orar por aqueles que estão perdidos. Eu quero orar por aqueles que estão sofrendo com o Covid. Eu quero orar pelo meu Brasil. Eu quero orar pela igreja no Brasil. Eu quero começar a orar, clamar ao Senhor para que Deus levante missionários para povos não alcançados. Eu quero começar, eu quero fazer algo. Quem que eu vou chamar? Começa só com você. Começa só com você. Chame alguém próximo, uma pessoa. Não despreza começos humildes. Não despreza pequenos começos. Lembre-se, a obra é muito maior do nosso Senhor Jesus Cristo. O começo nosso, Deus está se alegrando. Se é só você, se é só a sua família, Deus está feliz porque você começou.
E no meio das lutas, no meio das batalhas, no meio das dificuldades, no meio de vir pessoas que vão se levantar contra a gente, desperta, porque é pela graça do Senhor. Deus nos chama para essa batalha. Nós somos agentes do Senhor neste mundo. Nós levamos o Evangelho nesse mundo de caos, nesse mundo de destruição. Nós somos a igreja do Senhor que Deus está levantando para reconstruir este mundo. Deus está agindo através da sua igreja. Deus está levantando líderes, pessoas, para que o Evangelho, a mensagem seja anunciada. Por isso, irmãos, dobre suas mangas, arregace suas mangas e bora trabalhar. Bora para a mensagem. Fica firme. Deus se lembra das dificuldades. Deus sabe das lutas. Deus sabe dos problemas. Mas é uma mensagem de encorajamento. Fica firme. Não deixe que os problemas te abalem. Não deixe que nada venha tirar o seu foco. Não deixe com que outros ídolos, outros deuses que brotam nos nossos corações, tirem o foco da liderança que nós temos em nossa casa, em nosso lar, nossos amigos. Olhe para o verdadeiro líder. Olhe e se encontre onde Deus é plenamente encontrado, em Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Que o Senhor possa frutificar em nós e que possamos lembrar sempre que é pela graça. É pela graça, irmãos. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, que palavra poderosa, é pela graça. Glórias a Deus, nós precisamos agir, é tempo de nós avançarmos, pegar no prumo. Como disse o missionário pastor Igor, é tempo de arregaçarmos as mangas e trabalhar, não por nós mesmos. Ele falava dos coadjuvantes, e eu lembrava, Igor, da pulseirinha aqui, ó, de Deus coadjuvantes. E eu sempre olho para isso e eu gosto de assistir série, né? Todo mundo agora assiste a Netflix. Ninguém assiste novela mais, mas a Netflix todo mundo assiste. E se você prestar atenção, o coadjuvante, numa história, numa série, numa novela, ele tem uma função de sempre apontar e elevar o personagem principal da história. E eu e você, no papel de Deus coadjuvantes, nós também temos essa função de sempre apontar para o personagem principal da história. Que nós possamos seguir firmes. É tempo de nós avançarmos, não é tempo de nós pararmos. Essa obra continua, meu irmão, essa obra continua, minha irmã. E é por isso que semana após semana nós te incentivamos a não recuar nesse tempo, mas continuar também fazendo essa obra com os seus dízimos e as suas ofertas. Porque isso também faz parte da obra do Senhor que acontece aqui na nossa cidade, na nossa comunidade, que também acontece em apoio aos missionários que essa comunidade também apoia, e que eu e você possamos continuar firmes nisso também, no nosso propósito com Deus. Então não recue, continue sendo firme. Você já sabe, durante toda a semana você pode passar aqui na igreja, desde o período da manhã até o final da tarde, para trazer a sua contribuição. Ou se você tem vindo ao culto de domingo de manhã presencialmente, você também pode ofertar e dizimar nessa celebração. Ou se você desejar, você também pode acessar ali em cieb.org.br/contribua, e você vai encontrar os dados bancários da igreja, da nossa comunidade. Você também pode fazer ali uma transferência através do aplicativo, do site do seu banco, pode fazer um depósito, mas que eu e você possamos também continuar participando dessa obra que não para, ela continua. Nós também lembramos os irmãos que alguns cultos, alguns encontros que já estão acontecendo presencialmente, como a reunião de oração e o culto do domingo de manhã que aconteceu hoje,
você precisa fazer a sua inscrição, e essas inscrições elas têm ficado abertas durante toda a semana. Então, se você acessar cieb.org.br/links, você vai ter ali a opção da reunião de oração e da celebração da manhã de domingo. Você pode fazer ali a sua inscrição para participar presencialmente desses encontros. E que você também possa continuar orando por esses encontros e pelos demais trabalhos da nossa comunidade. A nossa comunidade ela segue viva e ativa, e eu e você fazemos parte disso. Nós lembramos todas as semanas a respeito da nossa agenda, para que fique gravado na sua mente, no seu coração, para que você anote. Na segunda-feira nós temos um vídeo a partir das 10 horas da manhã para crianças, a hora da história. Irmãos e irmãs têm dedicado o seu tempo, o seu talento para sentar ali em frente à câmera e trazer uma história bíblica com uma linguagem voltada para as crianças. Um apoio que nós pais temos na educação cristã dos nossos filhos. Nós ouvimos aqui, nós somos responsáveis por apresentar Cristo aos nossos filhos, e os nossos filhos vão conhecer Cristo, nossos filhos vão conhecer a Deus através das nossas atitudes e dos nossos ensinamentos. Então, na segunda-feira pela manhã nós temos essa oportunidade maravilhosa de sentar com os nossos filhos ali. O vídeo está disponível a partir das 10 horas, mas se você só pode no final do dia, depois que você chega do trabalho, o vídeo vai continuar disponível no nosso canal do YouTube. Você pode sentar com seus filhos, uma atividade maravilhosa. Que eu e você possamos fazer isso. Nós lembramos as irmãs, como foi dito na última terça-feira na live das mulheres, as lives agora elas são quinzenais. Então nessa terça-feira não terá a live das mulheres, mas que você, mulher, possa separar esse tempo em oração, também por esse trabalho que tem acontecido, vinha acontecendo todas as semanas e agora vai acontecer quinzenalmente, tem sido uma bênção. E ele passa a acontecer quinzenalmente, porque muitas das irmãs que acompanhavam as lives já estão retornando a uma rotina diferente, mais próxima ao que era antes desse período de afastamento. Então as irmãs já não têm tido tanto aquele tempo para acompanhar as lives toda semana, e por isso então essa decisão, e essa live passa a ser quinzenal. Na quarta-feira nós continuamos aprendendo com as palavras de Jesus Cristo, na escola bíblica que tem sido online ali com o pastor Helder, tem sido uma bênção, aula após aula, nós temos aprendido coisas maravilhosas. Na quinta-feira, mais um conteúdo para os nossos pré-adolescentes e adolescentes. Fica o incentivo aos pais, nós temos essa responsabilidade. Você, pai de adolescente, pai de junior, pai de pré-adolescente, incentive o seu filho, se preciso, sente com ele na frente do computador, na frente do celular, da televisão, e assista esse vídeo, depois comente sobre o assunto, discuta o assunto. Isso é uma bênção, é um tempo maravilhoso e oportuno que nós temos de falar a respeito da palavra do Senhor nas nossas casas. Na sexta-feira, então, nós temos a nossa reunião de oração que acontece presencialmente, mas também é transmitida aqui no YouTube, às 19h30. Se você quer participar presencialmente, lembre-se de acessar ali cieb.org.br/links e fazer a sua inscrição prévia. No sábado, nós já estamos no terceiro sábado desse mês, o tempo tem passado rápido, e nesse terceiro sábado nós teremos mais uma live dos casais. Então, casais, se atentem, participem desse momento especial preparado para que vocês possam ouvir mais a respeito da palavra da vontade do Senhor para os seus relacionamentos, para os nossos casamentos. E no domingo, se o Senhor permitir, que nós sempre temos que dizer assim, nós falamos da agenda da semana, mas nós sempre temos que nos lembrar, se o Senhor permitir, no próximo domingo nós temos mais uma celebração presencial e também transmitida aqui no YouTube, e uma celebração online no domingo à noite. Eu quero te incentivar a participar, a compartilhar, a orar pela nossa comunidade. Eu não sei se você tem esse hábito, eu não sei se você tem feito isso nesses dias, se você tem orado pela nossa liderança, se você tem orado pelos homens e mulheres que Deus levantou nesse lugar e tem usado para conduzir a mim e a sua vida, a mim e a sua casa nesse tempo em que nós estamos caminhando, que você possa orar por eles. É muito interessante porque muitas vezes a gente se lembra dos pastores quando a gente está com algum problema e a gente procura os pastores para trazer os nossos problemas, mas
a maioria das vezes nós não nos lembramos de orar por eles também, para que o Senhor continue sustentando, capacitando, dando a visão e abençoando eles e a sua casa. Que você e eu possamos ser também intercessores pela nossa liderança. Que você possa orar pelos irmãos da nossa comunidade. Que você possa orar pelas crianças da nossa comunidade, pelos adolescentes, pelos jovens da nossa comunidade. Que eu e você possamos seguir orando e caminhando e agindo. E como foi nos convidado, incentivado, exortado, animado nessa noite, arregaçando as mangas e fazendo essa obra. Lembrando sempre que nós temos um papel de apontar para o alvo que é Cristo, de apontar para o ator principal, o personagem principal da nossa história, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Senhor, nós louvamos o Teu nome por essa noite de domingo, por mais essa celebração, por mais uma vez nós temos a oportunidade maravilhosa de ouvir a Sua voz falando conosco. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor missionário Igor, que o Senhor mais uma vez usou aqui, que o Senhor possa recompensá-lo, que o Senhor possa continuar cuidando da sua casa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre fala conosco quando nós abrimos e meditamos na Sua palavra. Muito obrigado, Deus, porque independente de quem nós somos, independente das nossas falhas, independente da nossa falta de fé, o Senhor continua trabalhando e agindo em nosso favor. Que nós possamos entender e viver essa palavra que nós ouvimos nessa noite. Que nós possamos aceitar esse desafio que nos foi feito, de arregaçar as mangas e trabalhar em prol do Teu reino, fazendo a Tua obra, Senhor. Que essa chama nunca deixe de arder no nosso coração e que nessa noite ela possa arder ainda mais fortemente no nosso coração. E que o Senhor nos direcione, nos dê estratégias para que nós possamos continuar fazendo a Tua obra. Porque essa obra é Sua e não é de homem, Senhor. Muito obrigado por essa noite de domingo. Que o Senhor possa abençoar o meu irmão, a minha irmã. Que o Senhor possa abençoar o início de semana que nós teremos. Que o Senhor possa continuar conduzindo e cuidando de todas as coisas. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor me abençoe e te abençoe. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o Seu rosto sobre as nossas vidas. E continue tendo misericórdia das nossas vidas. Que sobre todos nós Ele levante o Seu rosto e nos dê a paz, não somente hoje, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta e eternamente. E juntos nós dizemos amém. Que Deus te abençoe, uma boa noite de domingo e bom início de semana.